Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Nossa Saúde aqui no canal Intercontinental. O programa de hoje vamos continuar um assunto de extrema importância e que muitas pessoas pediram mais aprofundamento sobre esse assunto, que é a saúde mental dos nossos adolescentes. É um programa de extrema relevância com informações muito importantes, pois temos cada vez mais jovens tendo algum tipo de problema, distúrbio, excesso de preocupação, excesso de falta é ótimo, mas é falta de perspectiva, né? O excesso de angústia que gera falta de perspectiva e, portanto, dificulta no dia a dia, na conquista da própria vida. No programa de hoje, nós temos senhora Valentina, sempre junto comigo, a minha co-hoster aqui no nosso programa, o senhor Liu, para continuar esse debate, esse programa sobre saúde mental na adolescência, e o doutor Jorge Jaber, mais uma vez aqui conosco, uma honra ter o senhor aqui no programa. O programa hoje, só para os nossos espectadores saberem, era para estarem todos vocês no estúdio, mas teve um contratempo, questões de trânsito, essas coisas que acontecem no Rio, mas o mais importante é sempre a informação. E é um prazer estar com vocês três aqui no canal Intercontinental. Senhora Valentina, seja mais do que bem-vinda. A senhora Valentina é a internacionalista da clínica Jorge Jaber. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor Fernando. Boa noite a todos os nossos telespectadores, a todas as pessoas que nos acompanham no Brasil e no mundo, desde Lisboa para o Rio de Janeiro e para o mundo. É sempre uma honra e um prazer muito grande estar aqui com todos. Excepcionalmente, hoje não pude estar no estúdio, decorrente do que o senhor Fernando acabou de mencionar, mas o show precisa continuar. E aqui estamos nós, né? E para mim é uma honra estar com todos vocês, estar com o Dr. Jorge, 50 anos de medicina, muita bagagem. Dr. Jorge é aquele profissional que faz a gente ter interesse pela psiquiatria, que desperta em nós aquilo que provoca a mente humana. E é muito legal, dá uma adrenalina muito grande trabalhar com o Dr. Jorge todos os dias. A gente gosta muito, é muito bom. Obrigada, doutor, pela oportunidade. E, falando em adrenalina, nosso Liu, que chegou de moto, que também gosta de adrenalina, ele é sempre rápido, preciso e muito eficaz. Mas, senhora Valentina, antes da gente iniciar o programa propriamente dito, essa entrevista, eu queria apresentar aqui em tela este documento aqui, esse convite, e gostaria que a senhora falasse um pouco sobre ele. Sim. Nós teremos um webinar de prevenção da World Federation Against Drugs, que é a Federação Mundial contra Drogas, a qual a Clínica Jorge Jaber faz parte, eu também faço parte, e costumo participar de todos os webinários que são gratuitos, fornecidos pela Federação Mundial. Esse webinar é prevenção do que deu errado, o que aprendemos da maneira mais difícil, vai acontecer no dia 20 de outubro, das 15 horas às 16h30, do horário da Europa Central, tá? Então, seria mais ou menos, acho que umas 11 horas no horário do Brasil, se eu não me engano, tá? Mas qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição para ajudar os nossos alunos, seja com inscrição, seja com alguma tradução que não tenham entendido, material, ou então ajuda para localizar o fuso horário. Então, vai ser um webinar muito bom, que tem panelistas que fazem parte do escritório das Nações Unidas Antidrogas, o United Nations ODC,
Fundação América Livre de Drogas, Federação Mundial contra as Drogas também vai participar desse webinar. Então, vamos nos inscrever. O idioma será em inglês, possivelmente poderá ter alguma tradução para o espanhol, mas qualquer dúvida, estaria à disposição para ajudá-los. Ok, então agora eu gostaria que a senhora iniciasse o programa. Temos uma pauta aqui incrível, perguntas muito bem selecionadas, tivemos ajuda de público, tivemos ajuda de pessoas que conhecem a senhora Valentina, que conhecem a Clínica Jorge Jaber, mandando perguntas para o aprofundamento do tema nesse programa. É com a senhora Valentina. Bom, vamos lá. Mais uma vez, muito obrigada por estar com o Dr. Jorge Jaber e o Sr. Liu. Vamos lá, a primeira pergunta, eu gostaria de ouvir o Dr. Jorge Jaber e também de ouvir o terapeuta Liu. Seria com relação ao aspecto adolescência e vulnerabilidade, tá? O que torna a adolescência, esse período de grandes transformações, um período de maior vulnerabilidade, tanto psiquiátrica quanto psicológica? Bom, primeiro, muito obrigado por estar em contato com vocês. Rio, Lisboa, Lisboa, Rio. Saudações, senhor Fernando. E aqui no Rio, senhora Valentina, eu estava há pouco num enorme acampamento e nos impediu de chegar até num retorno aqui, tá bom? Estou ouvindo um retorno aqui, não sei se a senhora tem que dar um jeitinho aí no seu som, tá bom, senhora Valentina? Obrigada, só um minutinho. Estávamos no caminho do estúdio e, infelizmente, um engarrafamento monstro aqui, não conseguimos andar de jeito nenhum, então viemos para um outro local e aqui estamos improvisando, ela numa sala, eu na outra, e o senhor Liu aí no estúdio onde nós éramos esperados. Aí também quero lembrar, não é, que a Federação Antidrogas, ligada à Ação da América Antidrogas, está promovendo um estudo profundo sobre a influência do uso da maconha na gravidez. Então, estão surgindo alguns dados importantes que merecem a nossa atenção, nós que trabalhamos com o objetivo de, se possível, diminuir drasticamente o uso de substâncias químicas. Por que diminuir drasticamente o uso de substâncias químicas? Porque a utilização de drogas predispõe ao surgimento de problemas ligados à saúde e ao comportamento. Exatamente a pergunta que a senhora me fez se inicia respondendo com esse tipo de... Ou seja, na infância, as doenças comuns da infância, as viroses comuns da infância, que são muito mais habituais nos países onde há uma menor incidência de cuidados com a saúde, países menos desenvolvidos, o Brasil, infelizmente, ainda ocupa um lugar nessa classificação de um país que não consegue levar saúde em bom nível, em boa intensidade para as crianças. Inclusive, ontem eu publiquei um artigo sobre isso, sobre a importância da amamentação que protege dessas doenças comuns da infância. Então, inicialmente, as doenças comuns da infância vão atacando as crianças e quando chega na fase da adolescência, com muita frequência, o adolescente conseguiu passar
por esse período em que ele é alvo de doenças mais graves que atacam o organismo. E ele se torna menos perecível, menos sujeito a adoecer das patologias que são comuns da infância. Nesse momento, vão surgindo dificuldades comportamentais. Não só que ele começa a apresentar doenças que vão se manifestar psiquiatricamente na vida adulta, então, na adolescência começam a surgir algumas doenças da vida adulta, como também ele se torna alvo da dificuldade de adaptação à vida adulta. O adolescente ele vai saindo da infância, vai sendo protegido das doenças comuns da infância, das doenças orgânicas, ele vai se tornando alvo das doenças psiquiátricas que acontecerão na fase adulta e, neste meio tempo, ele está meio perdido, porque ele nem é criança e nem é adulto. E o que significa estar perdido? E vou terminar agora, deixando isso bem claro, pretendo deixar bem claro, ajude-me Deus que eu consiga. Então, ele vai tendo dificuldade de se adaptar às regras de ser adulto, porque ele ainda não está preparado para o mundo do adulto. Nós, adultos, também estamos com alguma dificuldade de ajudá-los a se adaptarem, e eles, nesse momento, eles vão sendo alvos de situações como uso de drogas que predispõem, muitas vezes, a doenças emocionais, a transtornos emocionais, a acidentes, porque o adolescente ele vai se libertando e vai tendo a ousadia de se colocar em situações de risco, a acidentes. Ele, em alguns locais, como, por exemplo, no Rio de Janeiro e em capitais do Brasil, graças a Deus em Lisboa não é assim, mas em algumas capitais do Brasil, o adolescente se envolve em homicídio. Ele é alvo de homicídio porque ele frequenta com frequência um grupo que é bastante sujeito a situações de embate armado. Finalmente, o suicídio, que em muitos países, na maioria dos países do mundo, o suicídio está caindo. Mas no Brasil está aumentando. Doutor Jorge Jaber, seu áudio está picotando muito. Vamos ver se estabiliza esse sinal daqui a pouco. E enquanto a gente verifica se estabiliza, eu queria jogar mais uma pergunta. Então, acho que é para o senhor Liu. Senhor Liu, o doutor Jorge Jaber acabou de citar que essa questão do adolescente que está perdido entre a infância e o mundo adulto. A adolescência sempre foi um momento delicado na vida de todo ser humano. Mas, além do transtorno que leva ao uso de drogas, quais outros transtornos, por essa pressão e por esse momento atual que vivemos no mundo, estão afetando os nossos adolescentes e os nossos jovens? Boa noite, senhor Fernando, senhora Valentina, doutor Jorge, mais uma vez, gratidão por estar aqui, né? E entrando na pergunta do senhor, o nosso adolescente, ele também tem uma questão socioambiental que envolve esse jovem. O adolescente está numa fase de mudanças, muitas das vezes físicas e hormonais, bioquímicas, e também na sociedade. O Dr. Jorge disse muito disso, a questão do controle, da mudança da postura familiar, muitas das vezes, com esse jovem, é marcante. Então, tem diversos momentos durante esse período da adolescência que o jovem está criando uma identidade.
Ele já não se reconhece como uma criança, mas ainda não tem acesso a certas coisas da vida adulta, ele quer ter a liberdade do adulto. A gente falou um pouco disso, da liberdade, querer ter a liberdade do adulto sem ter a responsabilidade da vida adulta. E muitas das vezes esse jovem também tem uma questão hormonal que está ali, a flutuação hormonal que gera também um caráter emocional. Então, além de uma questão de predisposição ao uso de substâncias, a gente também tem um caráter emocional e comportamental nesse jovem que é muito marcante, né? E todos eles apresentam uma dificuldade por estarem numa fase de desenvolvimento, de controle de impulsos, de imaturidades. Esse período de transição é muito complexo nesse jovem. É interessante. Vamos ver se o microfone do Dr. Jorge Jaber estabilizou. Então, estou em. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós estamos falando que, como seres vivos, nós estamos sempre em circunstâncias de adoecimento. A criança, ela é de doenças comuns da infância e doenças que matam organicamente. Quando o adolescente é aquele que sobrevive a esse período, e aí ele cai naquela circunstância de estar sujeito a situações de risco na juventude. Então, nós falamos acidente. Então, os jovens têm por costume se colocarem em exposição de situações de acidente, procurando muitas vezes o que é moderno atualmente, o que é bastante procurado, esporte que coloquem o adolescente em risco. O adolescente procura atividades que o coloquem em risco de perder a vida, ou saltando de alturas, procurando fazer manobras com skates, procurando pegar ondas cada vez maiores, se possível, saltando de paraquedas, andando em bicicleta e virando cambalhotas de bicicleta. Então, o adolescente está sempre querendo mostrar que ele é capaz de enfrentar essas situações que são limitantes da vida. Ou até querendo tirar aquela melhor selfie do mundo no lugar mais perigoso que há. Exatamente. Exatamente. Poder parecer ou fazendo realmente uma atividade que o coloque em posição que mostre que ele é capaz de enfrentar perigos, muitas vezes não tão bem preparados. É por isso que essas atividades, quando são transmitidas pela televisão, pelo cinema, aparece aquela célebre imagem. Estas atividades sendo praticadas por profissionais. Não tem que fazer isso em casa. Hein? O que foi, dona Não tente reproduzir isso em casa. Exatamente. Isso é marcante. Só avisar o nosso público, continuamos com algumas dificuldades na transmissão do áudio do Dr. Jorge Jaber, mas o programa vai continuar assim, porque está dando para entender. Está um pouco mais difícil de ouvir, mas está dando para entender, e as informações que ele passa são de extrema relevância. Quem tiver com dificuldade de ouvir, aproxima-se um pouco mais do telefone, porque a informação é importante. Senhora Valentina, o programa agora segue com a senhora. Eu vou até trocar a senhora de lugar aqui, porque a senhora é a co-hoster desse programa e tem que estar sempre ao meu lado, aqui na linha de cima. Muito obrigada, seu Fernando. Bom, diante desse contexto, né, que o doutor Jorge apresentou e estava falando, né, queria saber do terapeuta Lil, aproveitar esse gancho, de que forma a sociedade e a cultura podem influenciar
os jovens a consumirem drogas? Boa! Boa. Os jovens são seres extremamente suscetíveis à impressão, né? E baseado no que o outro faz. Ele quer pertencer socialmente. E muitas das vezes a gente, quando trata de transtorno no uso de substâncias, a gente tem que falar do jovem que usa droga como um remédio para um transtorno emocional. Ele busca na substância o que ele não tem dentro de si. Ele busca numa substância coragem, ele busca numa substância maior capacidade de interação, de conversa, e ele também busca nessa substância o pertencimento a um grupo, né? Até hoje existem nas escolas grupos sociais, e alguns desses grupos sociais... Busca da tribo, né? As tribos, as comunidades sociais nas escolas têm a comunidade da substância, a galera que vai para uma rodinha, vai usar uma bebida alcoólica. Então, esse jovem, de forma a participar desse processo, ele acaba indo para uma festa, e aí todo mundo está bebendo e ele acaba bebendo. Uma rodinha com droga, e ele quer pertencer a um grupo social, ele quer também se sentir parte de algo. E essa sensação, nessa necessidade de pertencimento, fala também do uso para suprir uma necessidade interna. Eu como jovem, eu como adolescente, não me vejo como suficiente para preencher um papel na sociedade, então eu busco numa substância a aceitação. Eu uso de uma substância inalável para me tornar mais eufórico, eu uso de uma substância fumada para ficar mais tranquilo, para pertencer a uma comunidade. Eu gosto de andar de skate, mas a galera do skate gosta de fumar. Eu gosto de ir de pagode, mas a galera do pagode gosta de cerveja. Então, tudo isso gira em torno de um sentimento de pertencimento que esse jovem não tem. Ele tem uma dificuldade muito grande de se perceber como indivíduo capaz, com autoestima, e dentro desse processo de não se identificar como pertencente, ele busca numa substância uma solução mágica que preencha esse espaço, que faça com que esse jovem seja algo maior do que ele já foi em algum momento. E o que acontece quando o jovem não consegue atingir esse senso de pertencimento? O que acontece? Surge um vazio? Quais são as consequências para o jovem? Quando a gente fala de substância, e isso é algo que eu trouxe até hoje num grupo terapêutico lá na clínica, falando que nada preenche, coisas externas não preenchem o vazio interno. É algo que a programação de Narcóticos Anônimos traz muito para a gente. Nada externo, status, dinheiro, reconhecimento, preenche o que é de interno. Então, em nenhum momento, essa substância vai conseguir preencher. O jovem que não tem um transtorno no uso de substâncias, ele começa a se preencher com outras atividades. Ele encontra um propósito, ele encontra uma atividade social em que ele se identifica, um hobby, e a partir disso ele cria um senso de pertencimento e se preenche com essas atividades. Quando a gente trata do transtorno no uso de substâncias, o caminho acaba que o jovem não encontra esse preenchimento, e nisso ele acaba buscando cada vez mais na substância química esse preenchimento, com coisas externas, com dinheiro, com substâncias, com sexo, com atividades de risco, como o próprio Dr. Jorge trouxe, atividades de risco, de adrenalina, de forma a preencher esse vazio espiritual que traz, que ele tem essa sensação de não pertencimento, muitas das vezes. Agora, também... Desculpa, senhora Valentina. É só para entender, porque a gente percebe que existem diversos distúrbios, novos, inclusive, nessa sociedade de jovens, por conta
de toda essa modernidade, de toda essa busca pelo pertencimento dos grupos. Cada grupo tem que ter uma atividade específica para pertencer a ele. Então, a minha pergunta, não sei quem responde, se é o Dr. Jorge ou o senhor Liu, com tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, está aumentando a busca por tratamento destes transtornos em clínicas? Vamos falar especificamente da clínica Dr. Jorge Jaber. Sim, não só na clínica Jorge Jaber, no Brasil, mas nós podemos enxergar isso ao longo do final dos anos 70, início dos anos 80, ou seja, cerca de 40 a 45 anos, passou a haver, dentro do ambiente escolar, do ambiente acadêmico, até mesmo dentro do ambiente esportivo, a necessidade da presença de um especialista na área de psicologia, porque foi sendo reconhecido que dentro do ambiente escolar é onde aparece a problemática do adolescente. E com a mudança da estrutura familiar, com a mudança da estrutura de casamento formal, com a dissolução de casamentos e de famílias, alguns jovens foram ficando menos inseridos dentro da família. E a escola passou a se preocupar com isso. Com o andar da carruagem e o aumento do consumo de drogas, exatamente ali no início dos anos 80, houve a necessidade de grande crescimento da oferta de serviços de saúde mental para crianças e adolescentes. Em países muito desenvolvidos, como na Inglaterra, Estados Unidos, países europeus, países do norte, ao norte do Equador, não é? Essa oferta é muito grande. Países ao sul do Equador, não é? Onde se insere o Brasil, por exemplo, e países da América do Sul, da África, a oferta é muito menor. Então, se observa uma necessidade crescente de serviços que atendam esses jovens consumidores de serviços de saúde mental. E lá na clínica, o aumento é assim, muito grande. Nós temos, inclusive, uma estatística recente, pretendemos terminá-la até o final do ano, para ter uma ideia durante o ano, mas a mudança do perfil do adolescente que nos procura aponta para tentativa de suicídio. É uma coisa assim, assustadora. Diariamente, 2, 3 pedidos de tratamento em internação para adolescentes com tentativa de suicídio. É impressionante. Eu ia passar agora para a senhora Valentina, mas é que me impactou muito essa informação e eu queria lhe perguntar o que está levando esse aumento tão substancial da nossa juventude tentando eliminar a própria vida? Quais são os fatores principais? Bom, eu vou falar um pouquinho. Agora, eu acredito que o Liu possa dar uma contribuição muito boa, principalmente com os nossos jovens lá, porque ele é que atua muito próximo, lendo as tarefas escritas, que é o discurso, onde a tarefa escrita é uma forma de nós conseguirmos que o adolescente escreva e, ao escrever, se apodere
do real significado do que ele está sentindo. Em vez dele ficar falando e se perdendo isso, quando ele escreve, ele lê aquilo que está levando a sofrer e a tomar atitude, e também ele escreve exatamente aonde ele pode estar cometendo algum equívoco. Mas o aumento, não é? Na minha maneira de ver, está se dando por uma dificuldade de suportar a frustração. Nós todos somos submetidos diariamente à frustração. Nós sofremos quando não conseguimos, quando o nosso time não vence o jogo, não é? Nós entramos em frustração. Quando nós não conseguimos uma posição no mercado, entramos em frustração. Uma característica do adulto é desenvolver formas de conviver com a frustração. O adolescente, ele ainda não aprendeu isso. É um aprendizado você sofrer por não conseguir algo, respirar e tentar outra vez. Isto envolve um aprendizado. E este aprendizado não é fácil, ele não está à disposição, ele não é servido no supermercado. Então, o adolescente, quando ele percebe que está fracassando, que ele não está conseguindo, ele entra em desespero. E aqui terminarei textualmente dizendo o seguinte: faz parte do acervo humano pensar em suicídio. Pensar em suicídio, ter isso na cabeça, pode ser útil em alguma circunstância. E para aqueles que duvidem disso, lembrem-se, estamos em setembro, que no dia 11 de setembro de 2001, milhares de pessoas se jogaram das Torres Gêmeas, pelo menos centenas se jogaram das Torres Gêmeas, porque entre o sofrimento de serem cozidas, grelhadas, pelo aquele calor extraordinário, e se jogar, elas optaram por se suicidar, para sofrerem menos. Opa, vamos lá. Para sofrerem menos. Eu já descobri, hein? Eu já estou aqui de longe nesse celularzinho, quando eu vejo que a voz está entrando aí, dando uma sonorização, já diminuo. Então, lembrando que ter a ideia de suicídio não é algo absolutamente ruim. Deve fazer parte do nosso acervo. Nós devemos ser capazes de pensar na morte e o ideal, sob o ponto de vista do ser humano, de uma maneira geral, mas da medicina, o ideal é que, se a pessoa pensa, ela tente conseguir uma alternativa ao suicídio. E o adolescente, quando ele se desespera, ele quer arrancar o cabelo, ele quer puxar a boca, ele quer se arranhar, ele perde o controle. Então, é preciso ensinar esse adolescente em tratamento a suportar a frustração e desenvolver atitudes compensatórias. Passarei agora, lentamente, para o senhor Liu, que está demonstrando aí que tem jovem que sabe fazer melhor do que o professor. Aí do meio. Então, eu pediria que você completasse, porque você está com a sintonia fina, você está muito próximo dos adolescentes. Eu acho que o Dr. Jorge falou é bem o cerne de quase 90% dos jovens que estão internados na clínica hoje. Baixa tolerância à frustração. O que eu mais observo e o que eu mais coloco quando eu trago um caso de adolescente é isso. Ele tem uma baixa tolerância a uma frustração, seja ela qual for, seja um limite imposto ao familiar. A gente tem muitos casos de jovens com transtornos
de oposição, do comportamento, e que eles têm uma baixa frustração a ter um limite imposto pela família, e aí, a partir desse limite, ele vai e tenta o suicídio. A gente tem o jovem que comete a ALNS, a autolesão não suicida, que também é uma busca para de se sentir menos frustrado, de eliminar um sentimento, muitas das vezes, o maior dos relatos é esse, eu me corto para aliviar uma tensão, e a gente tem muito do jovem que realmente ele não consegue lidar, ele está com esse turbilhão de emoções, ele está tendo a primeira paixão, ele está tendo, ele está se percebendo diferente dos demais, ele tem uma uma resistência a certos preceitos que ele vai identificando, tem uma criação que determina e se identifica durante anos, por exemplo, como heterossexual, mas chega aos 16, 17 anos, começa a se identificar com outro, afetivamente com o próprio gênero, e a partir disso esse jovem vai tendo mais dificuldade, ele vai se frustrando cada vez mais. Ele tem a perda do encantamento familiar, né, da relação familiar, de, poxa, minha mãe não é tão incrível quanto eu imaginava ser, o meu pai não é o super-herói que eu imaginava que ele era. Ele começa a perceber os seres humanos ao seu redor como seres humanos falhos, e isso gera uma frustração muito grande nesse jovem, que acaba por não ter ferramentas, por não ter um cognitivo bem trabalhado, bem estruturado, não ter figuras marcantes na vida que determinam situações, limites e relacionamentos, ele acaba por se frustrar e não ter como lidar com essa frustração. E essa frustração vai se acumulando, vai gerando novas frustrações e gera uma ansiedade, gera um desejo de lidar com isso, e sem as ferramentas corretas, isso, nos casos que a gente mais vê lá na clínica, leva a um suicídio. O Dr. Jorge falou dos pedidos de internação para jovens a partir de suicídio. Muitos dos casos, quando você começa a ler um pouquinho mais, tem algum componente familiar. Tem um divórcio recente, tem um adoecimento de uma figura familiar importante, tem perdas, tem um histórico de bullying escolar, uma identificação de questões no âmbito do social desse jovem, tanto do familiar quanto no social escolar, que geram muita frustração. Ele começa a ver um divórcio de uns pais, ele vê um irmão com uma dificuldade, ele perde uma figura importante, ele tem uma situação de bullying escolar, ele tem comentários que ele não concorda, ele começa a se perceber diferente, e isso tudo gera uma frustração muito grande, e ele não sabe lidar com essa frustração, ele não sabe gerir essa emoção, essas emoções em geral, e acaba por esse acúmulo de informação e de sentimentos, acaba levando muitas das vezes às tentativas de suicídio que a gente recebe tantas vezes na clínica. Senhora Valentina. Que bolão, tá obrigado. Jogou um bolão aí, hein? Doutor deixou para mim na bica para chutar. Senhora Valentina, eu acho que o microfone da senhora está desligado. Aqui para mim está ativado. Bom, está ativado agora? Voltou, está ativado. Bom, diante do que tudo foi exposto, acho que não tem mais perguntas. Opa! Então vamos lá. Quais são os profissionais envolvidos nesse tratamento multidisciplinar quando se pega um jovem com graves transtornos, hoje temos jovens com graves transtornos, ou até com essas tendências à automutilação, ou à autodestruição, ou ao extermínio da própria vida? Bom, a abordagem que deve ser feita, viu? Ela leva em consideração quais são as dificuldades do adolescente. Então,
primeira coisa é colher uma história para ouvir da família e separadamente do adolescente qual é o problema que ele tem, qual é a dificuldade que ele carrega. E a partir desses problemas que são apresentados, viu? Eu só peço desculpa um pouquinho, porque eu estou aqui nessa circunstância ainda me adaptando aqui, não podemos estar no estúdio. Eu estou segurando a câmera do celular aqui pertinho e às vezes eu perco um pouco a atenção nisso e a imagem pode ficar ruim. Mas estou me esforçando, hein? Estou aprendendo. Não vou me frustrar. Não vou me frustrar. Tá bom? Então, nós temos que ver na pessoa qual é a dificuldade. Mais ou menos como se o cozinheiro fosse na mesa perguntar ao comensal assim: o que é que você está sentindo? O que é que você tem vontade? Então, eu hoje queria comer um feijão, hoje eu queria comer um bife, ou queria comer um quindim, enfim. E aí a gente vai preparando aquilo que ele precisa comer. Na doença é a mesma coisa. Você pergunta, qual é o problema? Ele fala assim, olha, eu estou com muita dor de cabeça, então eu preciso examiná-lo para saber se ele tem alguma lesão, alguma doença que possa causar cefaleia, que é o nome científico para dor de cabeça. Se ele tiver alguma doença, eu vou ver qual é o tratamento. Então, a partir da queixa do paciente, eu faço um rol, um levantamento dos problemas que ele pode ter. E para cada problema, eu tenho que ter uma pessoa que seja capacitada a ajudá-lo naquela dificuldade. Por exemplo, o adolescente chega com dificuldades de relacionamento social. Então, a principal pessoa para ajudá-lo nisso passa a ser o psicólogo. O adolescente vem com frequência com transtorno alimentar. Ele não se alimenta bem, ou ele come uma comida de baixa qualidade, ou ele come uma comida que o engorda muito. Então, tem uma nutricionista que o ajuda a se alimentar adequadamente e, por exemplo, a atingir um peso ideal, a melhorar suas condições físicas, a olhar no espelho e gostar mais dele por estar menos obeso, menos sobrecarregado de gordura. Ao mesmo tempo, ele tem uma certa dificuldade, quando precisa de ajuda, de praticar uma atividade física regular. Então, você coloca um professor de educação física para ajudá-lo. Então, ao mesmo tempo que o professor vai dando a ele a experiência de se superar, porque é difícil você começar a praticar uma atividade física, porque a atividade física ela diz todo o tempo para você assim: você não vai conseguir, você está ficando sem ar, você está ficando cansado. A atividade física, ela lhe cobra um esforço enorme para você conseguir performá-la, para você conseguir realizá-la. Portanto, o professor de educação física, ao ajudar o adolescente a ter uma atividade física, na verdade, também está ajudando-o a dizer a si mesmo: eu consigo, eu sou capaz. O médico vai, às vezes, ajudando com alguma medicação, algum remédio que lhe ajude a superar dificuldades, como, por exemplo, a perda completa da regularidade do sono, nos casos, por exemplo, de utilização de substâncias químicas, de utilização de maconha em grande quantidade, o adolescente perde o sono. Então, nós vamos juntando uma série de profissionais: o médico, o psicólogo,
a nutricionista, o professor de educação física, a dentista ou dentista, a fonoaudióloga, a enfermeira, o, o farmacêutico, o farmacêutico. Nós vamos juntando uma série de profissionais responsáveis pela segurança desse adolescente, acompanhantes. Então, nós temos uma enormidade de pacientes. Então, Fernando, eu quero encerrar esse longo discurso que eu fiz com uma pequena observação. É muito caro recuperar um adolescente. É melhor fazer isso que nós estamos fazendo, divulgando para os alunos, divulgando para os pais, como eles podem atuar, porque sairá muito mais barato, vai precisar de muito menos gente atuando. Então, pessoal, alunos, pacientes, familiares que assistem ao nosso querido, a nossa saúde, vamos tratar bem do nossa saúde. Tem uma canção, não tem? Então, sim, doutor Jorge. Vamos em frente, tentando fazer prevenção. Este programa, o senhor colocou a questão da família, né? Estamos aqui passando informações que servem para a família, até para evitar o agravamento de algum transtorno ou a observação precoce do aprofundamento de algum transtorno, mas o adolescente, já estando na clínica do Dr. Jorge Jaber, sabemos que tem um tratamento específico, tem atividades específicas linkadas para ele, com um objetivo específico para esse nicho, para essas pessoas que são diferentes das que são mais velhas. Então, temos esse aumento de jovens com transtornos. Mas, estando internados, qual a importância, e se há uma importância fundamental dentro do tratamento da participação da família? Bom, eu quero lhe dizer o seguinte: é completamente fundamental, sabe? Hoje eu atendi uma adolescente que ela queria a visita da irmã, tá? Só que ela se descontrolou no sábado, na sexta-feira ela se descontrolou. E nós precisamos colocá-la num local, quer dizer, que tem uma vigilância maior, porque ela tem a tendência ao suicídio, né? E achamos melhor que não viesse a irmã nesse momento, porque ela estava desestabilizada. Hoje, ao conversar, ela disse: eu queria tanto ver minha irmã. Falei assim: mas nós também queremos que você veja sua irmã. Só que naquele instante, nós precisávamos te dar espaço para você desenvolver o seu autocontrole. Ao invés de nós lhe levarmos para a UTI, onde você ficou com vigilância de enfermagem 24 horas ali, dia e noite acordada, da próxima vez você pede ajuda e você talvez vá para um lugar, fique meia hora e saia. Aí ela falou: mas eu mesmo vou pedir. Eu falei: olha, aqui você pede. Em casa, você vai para o seu quarto e fecha. Se não tiver um quarto seu, vai para o banheiro e fecha a porta. Fica 15 minutos, 20 minutos, meia hora e começa a organizar e colocar limite no seu descontrole. Agora, o familiar tem que estar muito junto. Senão ele não entende isso. Ele acha que nós podemos estar colocando a jovem em castigo. E não é. Lembre-se, eu terminei dizendo isso a ela, e quero passar a bola mais uma vez para o centroavante goleador Lil, goleador com os adolescentes e que fala com os familiares todos os dias, dando notícia dos
dos adolescentes, né? Quero dizer o seguinte: é muito fundamental que o adolescente aprenda como organizar o pensamento dele para não ter descontrole. E como eu ia dizendo, finalizando, eu quero lembrar que a medicina ela é limitadora. A medicina limita os movimentos para que a pessoa tenha mais vida. Quando a criança está com um resfriado ou uma gripe, o querido médico pediatra diz assim: fique em casa, não saia de casa. Se a gripe estiver muito forte e tiver uma febre, ele vai dizer assim: fique deitada no leito, não se levante. Se estiver, mesmo que esteja um pouquinho melhor, ele diz: não vá à escola. Então, quando a pessoa machuca a mão, que eu coloco aqui a mão, machuca a mão, você coloca uma imobilização nessa mão. Então, a medicina ela limita os movimentos, ela limita as ações para que a pessoa, tendo espaço de recuperação, possa voltar melhor. Na psiquiatria, às vezes, isso é visto como um castigo, e não é. É o afastamento necessário para que a pessoa, para que o jovem, no caso, comece a entender o que se passa com ele. Finalizarei com o último argumento que eu dei a essa jovem. Olha, você quer muito estar com a sua irmã e se sente bem, mas você estava morando com ela e precisou e foi parar no hospital porque você estava querendo se matar. Então, neste momento, é mais importante você encontrar suas soluções do que estar com a sua irmã. Mas nós também queremos muito que ela esteja com a irmã. Poxa, esse amor que ela tem com a irmã vai nos ajudar muito. É ou não é, senhor Liu? Com certeza, doutor Jorge. O relacionamento familiar, muitas das vezes, também é ambíguo. Ele, de alguma forma, ele adoece esse jovem, mas, de alguma forma, ele é a chave para o tratamento desse jovem. O familiar, isso em todo o aspecto da clínica, não só dos nossos adolescentes, ele é um familiar que precisa de tratamento também. Do jovem, normalmente, é aprender a impor um limite nesse jovem, tratar da doença desse jovem, identificar qual é o papel desse familiar nesse adoecimento e claro, de ser uma figura materna ou paterna assertiva com esse jovem. E a presença dele no tratamento também é a forma de embasar o tratamento, que demonstra para esse jovem que há uma comunicação entre a equipe de tratamento, há um acordo com a equipe de tratamento com esse familiar. Então o jovem consegue ter aumenta a possibilidade desse jovem confiar na gente, porque ele sabe que a mãe confia, que o pai confia, é mais fácil para esse jovem confiar na gente, muitas das vezes. E o inverso também acontece, quando a gente tem uma figura familiar muito adoecida, o jovem ele repele isso com a gente, ele fala assim, poxa, o doutor Jorge falou de atender uma jovenzinha hoje, eu atendi uma semana passada, que me relatou, poxa, Lil, como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com a minha família, sendo que a minha mãe também está muito doente? A minha mãe também não precisa de um tratamento. Meu medo é sair daqui hoje e voltar para casa e em casa está a mesma dificuldade. Então, a presença desse familiar, e a gente tem um programa familiar muito forte na clínica, que é exatamente nesse intuito, de tratar também da família, porque um ambiente adoecedor gera um adoecimento nesse jovem. Então, esse adolescente que precisa de uma estabilidade, de uma estabilidade na família, de um relacionamento familiar saudável, também necessita que socorra dentro do ambiente familiar. A família também tem que se tratar. A forma mais que agrega melhor com a gente é quando a família está junto.
dentro do tratamento. Ele frequenta o tratamento familiar, esse familiar ele está lá, ele está presente, ele está com consciência do movimento da internação. Como o doutor Jorge disse, a gente teve que transferir uma paciente para essa área mais restrita durante o final de semana, para a própria segurança dela, e com a possibilidade desse contato familiar constante, da família estar em contato, sabendo de tudo, de todos os detalhes desse processo no tratamento, a família tem a confiança de que a gente está fazendo o melhor e está tendo acesso a um bom tratamento. E tudo isso gira em torno de um contato familiar, de um familiar que está ali, que está presente, que está ciente dos descontroles, porque o familiar, quando ele não tem uma presença marcante na vida desse jovem, ele tende a ou diminuir ou aumentar, muitas das vezes, o processo desse jovem. O jovem que se descontrola muito no ambiente de casa, e aí a família não participa do tratamento, ela não consegue perceber, de fato, uma evolução do caso, né? E aí quando a gente como equipe relata que há uma melhora, há uma desconfiança da própria família. Fala assim, não, mas eu não vi. Não, eu não participei dessa. E é uma queixa desse jovem de, poxa, eu estou me tratando, e a minha família? Por que ela também não está se tratando? E, claro, que tem um mecanismo de projeção, de jogar a responsabilidade, que é típico do jovem fazer, de responsabilizar o outro pelo próprio tratamento, mas também há um discurso realista nesse jovem de falar, poxa, por que eu estou fazendo e ele não está? E é um risco de recaída maior, não só no uso de substância, mas de comportamentos que adoecem, quando o ambiente familiar também não está em tratamento. Entendi, interessante. Estamos chegando a 1 hora de programa. O nosso público percebe um programa, mais outro sobre o mesmo assunto, e é um assunto muito vasto, é um assunto de extrema importância, é um assunto de extrema relevância para os momentos atuais, onde temos uma juventude diferente da juventude que tivemos antes, sob muito mais pressões, outras composições familiares, pais e mães ocupados o tempo inteiro, uma série de mudanças sociais que tivemos nos últimos anos. E eu queria começar aqui agradecendo à senhora Valentina por mais essa participação no programa. Seu microfone está desligado. Aí, muito obrigado. Senhora Valentina, muito obrigado por mais esse programa junto com a senhora. Eu que agradeço, senhor Fernando, doutor Jorge, senhor Lio, terapeuta Lio. É muito bom, né, falar sobre adolescentes, tocar novamente nessa pauta, e para mim também é uma honra, né, porque eu também sou a responsável pelos cuidadores que lidam diretamente com os adolescentes da Clínica Jorge Jaber. Então, inclusive, durante a live, eu estava perguntando para todos os cuidadores que estão lá hoje, como é que estão os adolescentes, como é que foram as atividades da tarde. Então, eu sempre procuro estar muito ligada, né, procurando saber, até fim de semana, momentos que eu não estou na clínica, como é que estão os adolescentes, como é que está a rotina, se eles estão precisando de alguma coisa, se eles já jantaram. Então, a gente tem uma preocupação muito constante com o bem-estar dos nossos adolescentes, né? Então, para mim é uma honra falar, né, e participar desse tema. Muito obrigada. Doutor Jorge Jaber, obrigado mais uma vez. Sei que hoje foi um dia difícil, quase que o senhor mais uma vez não participa do programa por conta do trânsito no Rio de Janeiro, a impossibilidade de chegar no estúdio. Hoje seria o dia que teríamos o doutor Jorge Jaber no estúdio, também com a senhora Valentina. Muitas coisas técnicas, e não só técnicas, mas do dia a dia da vida, impediram que fosse feito dessa maneira. Então, o doutor Jorge Jaber até sumiu aqui para mim, falando em dificuldades técnicas. Não estamos com o doutor Jorge Jaber mais na tela, então não posso terminar de me despedir dele. Portanto, senhor Lio,
Muito obrigado por mais essa participação. Suas participações são muito importantes sempre, até pela sua colocação como terapeuta dentro da clínica, atuando junto com os jovens e a família desses jovens. Muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer, senhor Fernando, doutor Jorge, que não está mais aqui, mas senhora Valentina também, agradecer a todos. É uma honra sempre estar aqui e falar de jovens, que realmente é uma área que eu gosto muito de falar. Eu participo ativamente do tratamento dos jovens, assim como a senhora Valentina citou, final de semana, feriado, não tem tempo ruim, a gente está sempre ali lidando, acalmando essas famílias, ajudando essas famílias no máximo que a gente consegue e ajudando esses jovens, que é o futuro do que a gente tem. É onde a sociedade segue, é a partir desses jovens. Então, se a gente puder ter jovens mais saudáveis e com mais habilidades sociais de enfrentamento, eu acho que é um trabalho bem feito. É isso. Doutor Jorge apareceu de volta. Doutor Jorge, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo nesse programa, onde todos nós encaramos dificuldades diferentes aí de trânsito, de rede de internet. Hoje foi um programa muito especial, um programa desafiador. Muito obrigado, doutor Jorge. É isso. Continuamos com a questão técnica. Eu gostaria de agradecer a todos. Peraí, é só mudar aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram do programa, principalmente a você que está nos assistindo. Esse é o programa Nossa Saúde aqui no canal Intercontinental. E esse programa é de tanta importância que hoje, eu confesso, eu cogitei com o Dr. Jorge, com a senhora Valentina, que nós não fizéssemos, então, um programa dessa semana, devido a tantas dificuldades que alheias à nossa vontade, mas que estavam acontecendo. Problema de trânsito, acidente, interrupção de vias, internet no local que não seria o ideal para fazer, e essas dificuldades técnicas que geram aqui para a mesa de controle que eu estou fazendo aqui de Portugal. Mas o doutor Jorge disse, não, Fernando, esse é o nosso compromisso com o nosso espectador. Vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer aquilo que podemos fazer, mas não vamos deixar de fazer. E esse foi o desafio desse programa, de, com todas as dificuldades, trazer boa informação, trazer informação de relevância para você, que é o motivo principal da existência desse programa. Sim, o motivo principal é você que está nos assistindo. Se gostou, curta, compartilhe, divulgue com os amigos. E muito obrigado, e eu digo até semana que vem.